Muito boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Obrigado, Filomena. Cumprimentando aqui nosso, até então, vice-presidente Alexandre, que neste momento estamos passando o bastão aqui, né, Alexandre, do comitê, ele vai assumir aqui a presidência dos próximos trabalhos, e eu vou ficar na sua vice-presidência, uma honra, um colega já antigo, né, da época de CARF aqui, que nós atuamos, foi meu colega na segunda sessão, da qual tenho muito orgulho de fazer parte aqui nos ambientes acadêmicos, científicos, do conselho, que assume agora. O doutor Ali, infelizmente, não conseguiu entrar por razões técnicas, e nós vamos conduzir hoje um pouquinho de leveza dentro de um tema que está bem ácido e árido, né, e custoso para a comunidade tributária como um todo, para a sociedade, e que vem num momento de acompanhamento, né, para ver esses desdobramentos do processo administrativo fiscal como um todo, dos órgãos administrativos, né, que tendem a ter um pouco de espelhamento daquilo que pode ocorrer no próprio Tribunal Federal e de tudo que nós estamos acompanhando. Gostaria primeiro de agradecer a doutora Suzy Gomes Hoffmann, que hoje irá palestrar conosco, o doutor Maurício Faro, que está no tribunal, no TRF, quando ele mandou uma mensagem: estou preso no TRF, eu li rapidamente, estou preso na PRF, eu olhei, na PRF não é. Então, ele está terminando uma sustentação, tentará ingressar aqui conosco ao longo da apresentação do evento. Gostaria de cumprimentar a doutora Grazielli, que também faz parte da diretoria aqui dos comitês da BAT, doutor Miguel Delgado, os demais presentes que estão chegando. Pelo menos tivemos uma lista bem grande de inscritos, né? E hoje a gente vai ter um formato também um pouquinho diferente, que nós tínhamos conversado com o doutor Ali, no sentido de externalizar aqui um debate também, para que os nossos colegas possam participar, dar sua opinião, quem sabe coletar até uma ideia, né, do que esteja acontecendo com o processo administrativo fiscal e, quem sabe, né, levantar sugestões. E esse é um ambiente de debate, de expor experiências, principalmente. Acredito que a doutora Suzy, que também foi ex-conselheira, o doutor Maurício Faro também foi conselheiro do CARF, né, como julgadores, tendem a apresentar aqui experiências, e os senhores com experiências únicas que possam ter tido ao longo dessa jornada da advocacia tributária em especial. Eu vejo como dois momentos bem interessantes, né? Temos pontos positivos, pontos negativos, como sempre, mas é um momento especial para o direito tributário, que vê a sua reforma tributária cada vez mais sendo debatida no Congresso Nacional, pelos agentes econômicos interessados, pelo governo federal. Desde 2019, nós temos acompanhado propostas que tendem a refletir no processo administrativo fiscal o futuro deste processo e que vão impactar, obviamente, no dia a dia do advogado, do julgador, né, do operador do direito da área tributária. E quem é aqueles que também queiram ingressar nesse mundo que vem surgindo com diversas possibilidades em razão da possível reforma. O fato é que nós temos aí o processo administrativo fiscal federal da década de 72 e que precisa ter umas reformulações, né? Algumas questões que, apesar de serem corriqueiras e normais, elas podem ser ajustadas por um processo mais célere, por um processo que dê impacto positivo das partes interessadas e que possa trazer também segurança jurídica dentro desse contexto. Então, um dos grandes motivos hoje que nos traz a essa reflexão, a esse evento, é a MP 1160 de 2023, apresentado pelo governo federal, que impacta no processo do PAF da esfera federal, eliminando, ou trazendo, no caso, a volta do voto de qualidade, né? Que foi eliminado em 2020, por meio do Congresso, que entendeu que deveria ser extinto o voto de qualidade. Então, essa polêmica do voto de qualidade, a gente vem para debater, em especial,
o que vem acontecendo também, porque o Senado apresentou, como todos sabem, né, pela Comissão de Juristas, um documento que também reformula o processo administrativo fiscal e virou um projeto de lei 2483 de 2022, e nós estamos acompanhando atentamente, porque penso que não é mais possível que precedentes administrativos, por exemplo, não sejam tão acompanhados pela administração e pelos contribuintes de uma maneira a fazer um precedente, a tornar uma orientação mais consolidada por aqueles que operam no processo administrativo fiscal. E, como eu vejo que há uma necessidade de aprimorarmos isso, né? Essa relação fisco-contribuinte é importante também, que não vejo uma discussão mais aprofundada também na reforma tributária, pode refletir aqui também nesse processo administrativo fiscal. Eu vou deixar, portanto, que a palestrante exponha, eu vou passar aqui a palavra para o nosso, agora, pelo menos até o final aqui, né, o presidente Alexandre, que vai tomar conta da presidência, e o doutor Ali também queria estar presente, o doutor Alexandre, mas disse que numa próxima ele possa lhe cumprimentar aqui. Enfim, estamos abertos aqui a mais um evento da ABAT, do Comitê Permanente do CARF e Tribunais Superiores, e a nossa ideia é justamente essa, propor um diálogo, um debate, e quem sabe ideias, sugestões surjam aqui desses encontros, e conhecimento é o que a gente quer produzir também. Então, a doutora Suzy tem uma missão de trazer os temas mais atuais, e também sua experiência revelada num tribunal que, para mim, é um dos mais importantes do país, né? Não vejo assim, até com todo respeito ao Poder Judiciário que nós temos, não vejo perder ao Poder Judiciário a sua relevância e importância, porque neste tribunal é onde se faz uma peneira também de teses e temas que pré-processual, judicial, aprecia, né, essas questões do direito tributário e reflete também no próprio Poder Judiciário, que cita acórdãos primorosos do doutor Alexandre, por exemplo, e que fazem com que o nosso direito tributário tenha aí uma ascensão, um conhecimento maior, que nos coloca hoje neste centro dos debates. Hoje ninguém sabia o que era o CARF, hoje já está todo mundo sabendo, ou pelo menos tentando saber, pelo menos têm me ligados, não sei se para você, Alexandre, família perguntando se está tudo bem, está tudo certo, se é isso mesmo que está aparecendo na TV, nos jornais, mas o fato é que nos deixa muito alegre de poder estar no centro de um debate, apesar de ser bem ácido e árido, para poder conduzir aí os trabalhos. Enfim, desculpa o alongamento, mas se fazem necessários para a apresentação inicial. Eu sou Wesley, não sei se todos me conhecem, eu participo também, conselheiro do CARF, e nós aqui, em especial também como diretoria da CONCARF, que o Alexandre também participa, temos feito um trabalho interno, intenso, de esclarecimentos também, que é importante para a comunidade, porque muitas questões têm sido levantadas, por exemplo, de aplicabilidade das decisões judiciais que estariam sendo afastadas pelo tribunal, daquelas que são decisões definitivas, pacificadas, né? Não dizem respeito à realidade. A realidade ela é muito diferente, porque se um julgador afastar uma decisão pacificada do Poder Judiciário, ele pode sofrer sanções ali, né, perda de mandato, uma possível representação no Comitê de Ética. Então, nós gostaríamos muito que, quando houvesse, seja por erro ou por dolo, que pudesse ser providenciado essas situações, porque generalizar e culpar julgadores administrativos do que pode não estar sendo aplicado não é, talvez, um caminho mais interessante para fortalecimento desse órgão, que seja pela sua estrutura ou pela sua continuidade de quase 100 anos, né, e mais de, talvez, 90 anos de paridade, ou 80 e alguma coisa, enfraqueça esse instrumento do Estado Democrático de Direito. Bom, encerro minhas palavras. Professor Alexandre, é com você. Obrigado, Wesley. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Espero que todos se encontrem bem.
Para nós é sempre uma alegria poder participar do Comitê Permanente de CARF e Tribunais Superiores da ABAT, então aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade que nos foi dada lá no ano passado pelo Dr. Halley, de poder disseminar um pouco dos precedentes do CARF. Então, acho que isso é bem importante. Além disso, outro ponto que é fundamental, no ano passado a gente teve muito êxito nas nossas reuniões, a gente contou com a presença de grandes nomes, como a professora Isabel Derzi, professora Nina Pencac, professor Juscelder da Mata, professor Marcos Neder, professora Mary Elbe Queiroz, professora Marta Leão, professor Antônio Guidoni e professor Carlos Henrique de Oliveira. Então, a gente teve grandes nomes que atuam no CARF ou que pensam esse órgão. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado. E nesse ano não é diferente. Para estrear, a gente tem a presença aqui da professora Suzy Gomes Hoffmann, que atuou durante bastante tempo, desde o Conselho de Contribuintes até a instituição propriamente do CARF em 2009, atuando grande parte como vice-presidente do órgão, inclusive, e sempre sendo uma referência para todos nós, que antes atuávamos como advogados e agora como conselheiros, né? Então, a Suzy sempre foi um padrão de excelência, um paradigma a ser seguido aí com relação à qualidade dos votos, e é alguém que realmente conhece o órgão e pensa o órgão, né, propostas de melhoria, etc. e tal. E nesse cenário de hoje, pessoal, a ideia é exatamente debater um pouquinho o futuro do CARF. No ano passado, as nossas reuniões se voltaram mais a questões técnicas, a julgamentos de temas específicos, mas nesse ano a gente foi surpreendido com a edição da medida provisória 1160 de 2023, a qual trouxe pelo menos duas questões bastante controversas. Uma delas é a volta do voto de qualidade e a outra o aumento do limite de alçada. Essas duas questões, por si só, já geram um debate interminável. A segunda, no que diz respeito ao limite de alçada, sobre o papel do CARF, né, como um órgão de solução de controvérsias e também de controle da legalidade, e que estaria sendo limitado, né, por esse aumento do limite de alçada. Lembrando que são muitos os casos, em termos de quantidade, que envolvem ou contribuintes pessoas físicas ou empresas que estão no regime do simples e que, por conta desse aumento do limite, vão ter seriamente o seu direito de defesa tolhido. E no que diz respeito ao voto de qualidade, esse é um tema tradicionalíssimo, né? Aqui no âmbito do CARF. A gente teve a mudança lá em 2020. Num primeiro momento, essa mudança nem foi tão sentida no âmbito dos nossos julgamentos, uma vez que, como a gente estava no período da pandemia, começaram julgamentos virtuais e com limitações aos valores dos processos que seriam julgados de forma virtual. Mas, de fato, conforme foram aumentando os limites até o momento em que se caiu o limite para ser julgado de maneira virtual, a gente teve vamos dizer assim, várias questões que eram polêmicas, em que duas interpretações eram possíveis e que comumente davam um empate, passaram a ter o deslinde em sentido contrário, dessa vez favorável ao contribuinte, por conta do artigo 19E. Então, são várias essas questões, né, que a gente teve, entre aspas, uma mudança de jurisprudência em virtude da mera alteração do regime do empate. Então, tivemos questões envolvendo ágio empresa-veículo, ágio comprovação do laudo, ágio interno, inclusive, juros sobre capital próprio retroativos ou pagamento acumulado, compensação integral de prejuízos fiscais na incorporação de sociedades, stock options, né, natureza mercantil, também a questão da participação nos lucros resultados, a própria questão dos conceitos de receita, né, e também tivemos vários julgamentos que foram favoráveis ao contribuinte por conta do empate, ou seja, diversas questões, diversas teses bastante discutidas e que vinham perdendo por conta do voto de qualidade em sua maioria, passaram a ter julgamento favorável ao contribuinte. Então, esse é um pouquinho do cenário que, por conta da medida provisória, acabou sendo modificado. Então, já em fevereiro, quando a gente teve a aplicação da medida provisória,
a gente já teve de novo a reversão daquela jurisprudência. E uma reversão ainda precária, na medida em que a gente não sabe se a medida provisória vai ser efetivamente convertida em lei e em que termos. Então, acho que esse é um ponto relevante também e que pode causar bastante insegurança jurídica para os contribuintes que tiveram seus processos sorteados e distribuídos para serem julgados nesse período em que a medida provisória está vigente, mas ainda não convertida em lei. Então, a gente tem o risco de uma judicialização a posteriori para os contribuintes que eventualmente perderam, se a norma não for convertida. E outros pontos que são relevantes dizem respeito às propostas, né, de tentar conciliar as alterações legislativas. Então, são mostradas ali ou discutidas, ainda que não em uma base formal, mas eventualmente a manutenção do voto de qualidade, mas combinada com a não aplicação de multa no caso de empate, ou até de juros no caso de empate, ou ainda a possibilidade de que não haja necessidade de garantir juízo para os casos em que houve voto de qualidade, para que sejam discutidos no âmbito judiciário. Então, das mais diferentes propostas vêm sendo discutidas, né? E é importante que sejam discutidas, diga-se de passagem, mas cria um ambiente de bastante incerteza. O fato é que, como a gente continua julgando numa regra precária, a gente tem um ambiente de bastante incerteza. Então, dito isso, pessoal, eu vou passar aqui, eu só não sei só se a Grazi ou a Filomena querem fazer alguma consideração. Eu gostaria de agradecer, em nome da ABAT, do presidente Dr. Halley, pela essa brilhante participação que teve durante toda a presidência do Dr. Wesley, e agradecer também agora ao Dr. Alexandre Evaristo por estar assumindo a presidência. Então, eu gostaria que todo mundo pudesse bater uma salva de palmas para o Dr. Wesley em agradecimento. Obrigada, viu? Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, parabéns, né, agora pela nova presidência, né, e Wesley, parabéns pelo trabalho realizado, não vou me alongar, só realmente entrar para parabenizar e deixar aí a doutora Suzy falar, que eu acho que ela tem muito a contribuir, uma excelente professora. Boa tarde. Já posso assumir aqui? O Alexandre caiu? Ah, o Alexandre. Desculpa, acabei caindo aqui, Suzy, peço desculpas. A internet deu uma estabilizada aqui. Mas, de qualquer maneira, passo a palavra para a Suzy, que é quem a gente quer ouvir, exatamente para poder compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência. Então, Suzy, a palavra é sua, agradecemos desde já. Muito obrigada, Alexandre, obrigado, Wesley, Filomena, Graziele, Halley. É uma alegria imensa estar aqui nessa comitê permanente da ABAT, a ABAT que é uma instituição tão importante, né, e que vem não só debatendo, como entrando nos processos, como a Mixcure, como trazendo temas a debate, produzindo, né, artigos acadêmicos. Então, acho que é um lugar de fala muito importante, e eu me sinto muito honrada em estar aqui e poder falar sobre o assunto que eu mais gosto de falar, que é o processo administrativo. A pergunta, né, o que esperar do processo administrativo fiscal federal, é uma pergunta que tem uma conotação muito importante nesse momento que estamos vivendo. Por quê? Porque é um momento crucial hoje para os cidadãos e para os contribuintes, na medida em que toda uma construção do processo, uma construção do devido processo legal que vem de décadas, podemos falar de quase 100 anos que o CARF faz 100 anos em 2025, pode ser destruído, né? Eu ainda acredito no Supremo e no Poder Judiciário que pode não deixar que isso aconteça, e acredito também que o Parlamento, o nosso Congresso, vai debater o assunto. Mas a gente assiste, neste momento, a uma demonização do CARF, né? Muitas campanhas contrárias, e aqui eu quero prestar minha solidariedade a todos os conselheiros e conselheiras, né, que fazem parte não só do CARF, mas de todos os órgãos
paritários, julgadores. Eu acho que é de uma importância assim, fundamental a participação da sociedade. Eu sou uma pessoa que defendo muito o 5º Constitucional e defendo também a paridade em todos os conselhos, não só nos tributários, nos órgãos julgadores. Por quê? Porque são representantes da sociedade. E nós não podemos ser, eu estou usando essa expressão, demonizados, mas assim, colocados como os errados da história, né? Colocados como os que votam sem pensar, como se os conselheiros que lá estão não tivessem uma biografia, né? Ou seja, quando você está julgando, eu sempre falava isso para os colegas julgadores, e nas aulas que eu dava, assim, que a maior dificuldade de um julgador é a coerência, né? Então, quantas vezes você fala assim, meu Deus, como é que eu julguei aquele outro caso? Porque, às vezes, o fato concreto, quer dizer, todo fato é concreto, mas aquele fato, ou aquele caso, com as peculiaridades dele, dá uma vontade de julgar diferente o mesmo tema que eu julguei de outra maneira no outro processo. Mas a gente tem uma biografia, a gente quer ser conhecido e reconhecido pela correção dos nossos votos, eu ainda me coloco como conselheira, mas pela correção dos votos, seja no sentido técnico, seja no sentido ético. Ninguém vota em bancada porque quer, vota em bancada porque acredita, vota em bancada por coincidência. E aqui eu vou trazer um pouquinho da história, né, como eu e o Wesley e o Alexandre combinamos, assim, porque quando eu era conselheira lá no CARF, acontecia pouco o voto de desempate, principalmente na Câmara Superior. E quando o doutor Cartacho ele era o presidente, todo mundo ria quando chegava para ele desempatar, porque não era para acontecer aquilo. Então, assim, acabou virando uma brincadeira. Aí ele falava assim, ninguém quer mudar, nenhum lado quer mudar de voto, não quero dar esse voto de desempate, porque era exceção. Mas, assim, o que eu quero mostrar é que quando a gente fala, ó, e a mesma questão vale para os conselheiros da Fazenda, ou seja, eles também têm a biografia deles, eles também são altamente capacitados, super treinados, conhecem profundamente a legislação. Nenhum conselheiro vai votar de olhos fechados porque é uma grande empresa nacional, porque a Receita quer que vote daquela maneira. O que acabou acontecendo, eu acho que é um fenômeno do país, né, da polarização. E, então, aquilo que a gente tinha em pouquíssimos casos se passou a ter em muitos casos. E essa polarização, no meu ponto de vista, está contaminando a discussão sobre o processo. Ou seja, ao mesmo tempo que, como o Wesley já colocou, nós tivemos, ano passado, um esforço hercúleo de uma comissão de juristas, nomeada pelo presidente Fux, então presidente do Supremo, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com a presidência dessa comissão, da nossa queridíssima ministra Regina Helena Costa, na coordenação dos temas de tributário, do também respeitadíssimo juiz e professor, doutor Marcos Lívio, eles trabalharam centenas, milhares de horas para produzir esses projetos de lei, e isso a partir de representantes dos diversos setores do direito, né, do direito tributário. Então, a gente teve representante da Fazenda, representante da Procuradoria, representante da Advocacia, representante da Academia, houve audiência pública, professores foram ouvidos, pode-se mandar sugestões, eu acho que a ABAT mandou, eu lá pelo IASP mandei, e todos nós fomos construindo isso até que se chegou numa legislação de consenso, que são os projetos que estão agora em andamento. Ontem parece que eles foram efetivamente distribuídos, e hoje eu vi uma notícia pelo Jota do encaminhamento desses projetos. Aí sim nós vamos ter uma discussão feliz. O que vai ser o novo processo administrativo? E lá a gente tem tanto um dos projetos, que é a alteração do próprio CTN, em alguns artigos do CTN, para dar um mínimo de uniformidade nos processos administrativos federal, estaduais e municipais, e também o próprio decreto 70.235, que aí sofreria várias mudanças com as propostas feitas por essa comissão de jurídica.
Mas o que eu acho importante é a gente olhar para o passado para não cometer os mesmos erros do passado, olhar tudo que já foi construído em termos de garantias constitucionais, em termos de eficiência, em termos de melhoria do processo, não só para o cidadão contribuinte, mas para o cidadão que faz parte da sociedade. Porque o ganhar a qualquer custo um processo administrativo, na instância administrativa, né, porque a gente está falando de processo administrativo, obviamente pode trazer um grande prejuízo ao Estado, porque se esse lançamento ele não for bom, se ele não for, se não houver a efetiva subsunção do fato à norma, à lei que está lá, o que vai acontecer? Vai ter um longo processo administrativo, judicial, toda a máquina judicial vai ser movida, perdendo só aí milhares e milhares de reais, e ainda, quando o contribuinte ganha, toda a sociedade arca com o ônus da sucumbência. Então, me parece que é isso que a gente tem que olhar. Inclusive, quando foi nomeada essa comissão de juristas, a proposta era a diminuição da litigiosidade. Né? O processo administrativo, tanto da 9784 como dos processos administrativos fiscais federais, estaduais, municipais, para quê? Para diminuir a litigiosidade, judicial, inclusive. Porque a gente sabe que hoje, pelos dados do CNJ, os maiores autores e réus nos processos são as fazendas públicas, federais, estaduais e municipais. Então, tem alguma coisa muito errada nisso. E quando a gente vê a proposta da medida provisória 1160, ela é uma proposta que choca com todo esse caminho democrático que foi feito, vamos dizer, desde 72, com o decreto 7235, desde os idos de 1925, quando começou, então, o Conselho de Contribuintes, no Rio de Janeiro e tal, se choca com isso, porque esse processo que vem, ele é um processo que tem muita construção e muita participação democrática, especialmente nos últimos anos. Podemos, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui do tamanho dessa evolução. Eu defendi a minha tese de doutorado no dia 7 de maio de 1998. Olha que faz tempo, né? Acho que 25 anos, por aí. E a minha tese chamava Teoria da Prova no processo do direito tributário. Mas era uma análise da prova, especialmente no processo administrativo. E o que eu enfrentava lá em 1988? Vocês vão falar assim, mas isso não dá uma tese de doutorado nunca, porque todos vocês são muito mais jovens do que eu. O que eu queria falar? Olha, o fisco tem que provar o que ele está escrevendo no lançamento. Se ele lançou o auto de infração, a prova é dele, dos fatos. Porque sempre existiu aquela presunção dos fatos lançados pelo servidor público. Então, se o fiscal ele escrevia no auto de infração, ele não precisava juntar as provas daquilo. Cabia ao contribuinte provar que ele não precisava. Gente, olha que loucura. Hoje, não caberia essa tese. Mas, na época, o que eu tentei mostrar, olha, o fisco tem que provar tudo que está alegado por meio das provas, e o contribuinte prova os fatos distintivos, notificativos, e também eu discutia que no procedimento fiscalizatório deveria haver o direito à ampla defesa, porque a prova toda é feita sem a participação do contribuinte. Então, se a gente fizesse um paralelo com uma prova no âmbito civil, seria uma produção antecipada de provas. E na produção antecipada de provas, nem sei se continua esse nome ainda, você precisa da participação da outra parte. Mas, enfim, por quê? Porque quando eu me formei, aí eu estou dando aqui minha idade, né? Em 88, e comecei a trabalhar na área tributária, aqui em Campinas do Interior, a gente recebia autos de infração, especialmente os estaduais. O federal, às vezes, tinha também
não vinha com nenhum documento, você só recebia o auto de infração. Você não tinha juntada de nenhum documento. Então, você tinha que ir até o posto fiscal e, muitas vezes, pedir até cópia, porque nem no processo lá tinha essa defesa. Olha a dificuldade que existia para o contribuinte se defender. E tinha até um artigo, agora eu não me lembro se era só na legislação federal ou se era estadual, que você podia ganhar mais 30 dias de prazo a depender das provas que você pediu e da cópia do processo. E no estadual, por muitos anos, mesmo que o contribuinte não fizesse defesa nenhuma, ia para julgamento para ter a chancela ali da delegacia. Bom, isso foi mudando. Por quê? Porque foram sendo cancelados esses lançamentos. Como é que você lança algo e não prova, não traz para o contribuinte as provas que você tem? Isso tem que ser trazido. Então, para mostrar que essa foi uma conquista. Uma outra conquista, acho que nem Alexandre nem Wesley nem estavam no Fundamental 1 nessa época ainda, que eu peguei isso no final, eu entrei no Conselho em 2005, em que você tinha a possibilidade de algum dos conselheiros falar, olha, a gente quer discutir sem a presença de ninguém, está me faltando o nome, que era isso. O advogado tinha que ir embora, ou seja, ainda está no meio da discussão, fez a sustentação oral, e alguém quer usar algum argumento ou falar alguma coisa, e o advogado e a parte não poderiam ouvir. Todos tinham que sair da sala. E aí tinha uma discussão secreta sobre o processo, aí todo mundo voltava e terminava, aí falava, e aí se dava o voto e o julgamento. Impensável isso hoje, até dentro de um devido processo legal, da publicidade, do próprio princípio da publicidade. Como que assim você pode parar o julgamento, pôr todo mundo para fora? Porque você pode fazer isso numa sessão administrativa, né? E mesmo assim, de uma maneira questionável. Então, foram coisas que com o tempo, você fala assim, não, é inimaginável que isso possa acontecer. Contando um pouco mais de causos, né? A gente tinha no conselho também, antes, veja, eu peguei o conselho quando a gente levava o nosso voto em papel, né? Então, não tinha notebook, não tinha um que a gente podia ler o voto do outro acompanhando, isso não existia. Você tinha que ficar prestando atenção no voto, e aí, na transição para o e-processo, que hoje tem, então, que todo mundo tinha uma rede lá no CARF, então CARF já, e a gente punha os votos na pasta P, e os votos ficavam lá. E uma das questões envolvendo a Deloitte foi uma questão de um voto de um conselheiro, uma conselheira, que foi parar, que um advogado teve acesso. E eu fui testemunha a favor desse profissional, que era servidor público, na sindicância que houve. E aí, mas eu fui testemunha passado 4 anos. A pessoa me perguntava, mas como que vocês deixavam o voto? Você publicizava o seu voto? O que acontecia? Para o presidente saber, né, porque às vezes o conselheiro não levava o voto, não tinha hoje isso de olhar. A gente entregava a nossa pendrive para a secretária e ela passava tudo na pasta P e o presidente da sessão da turma via lá os votos, ninguém tirava da pasta P. E eu fui altamente questionada, mas isso não é ético. Não, mas você confiava nos outros? Lógico que confiava. Agora, se uma pessoa de má fé, um servidor, qualquer, um funcionário, alguém na hora do intervalo entrasse lá e copiasse a pasta P, os votos que não foram nessa sessão estavam todos lá. Então, algumas coisas que são impensáveis hoje, elas aconteciam. Gente, eu não sou tão mais velha assim, aconteceu em 2005, em 2006, em 2010, né? Porque o CARF, o Conselho vira CARF em 2009, né? Eu entro como primeira vice-presidente nessa nova estrutura, e ainda foi aí que a gente tinha a tal da pasta P, e não existe mais a pasta P, né? Ou existe ainda, Wesley e Alexandre? Tem pasta P ainda? Não tem? Tem sim. Até estou surpreso por ter ser um pouco longo
esse termo da pasta T, né? Eu achei que era mais recente, assim, tipo 2015 em diante. Interessante. Não, então, e você, coitada da pessoa, da conselheira que teve sindicância, que deixou o voto dela no pasta P. Entendeu? Olha onde, né? Então, assim, mas o que eu estou mostrando é que são conquistas, né? Que a sociedade vai tendo com a evolução do processo. É óbvio que aquele processo e aquela forma de processo, que ela era boa nos idos de 2000, hoje ela soa estranha. Por exemplo, quando eu entrei, tinha um costume, pelo menos na terceira sessão, que eu entrei no terceiro conselho, que nos primeiros 6 meses, o conselheiro que acabou de chegar, ele não recebia processos complexos. Faziam um lote de café com leite, né? Não sei se aí todo mundo... Café com leite é uma expressão da minha época. Um lote de processos simples, né? Porque falava assim, ó, você está aprendendo ainda. Você não vai pegar, né? Eu entrei no terceiro conselho de contribuinte, você não vai pegar um caso de classificação fiscal para você treinar. Hoje não, até pelo princípio de publicidade, de não escolher lotes e tudo mais, tudo é feito eletronicamente. Mas era algo que ninguém questionava se estava certo ou se estava errado. Né? Era assim que as coisas iam. Até porque a distribuição, ela era manual, né? Era o servidor lá que... E aí fazia os lotes e entregava. E fazia um lote só de processo fácil. Quando eu entrei sozinha. Não entrou ninguém comigo na minha turma. Então, o lote fácil vinha para mim. Né? Então, agora, você vai falar assim, você acha correto isso? Não, não acho. Quer dizer, eu acho correto você ter... O coitado do conselheiro não pegar uma bucha assim, vamos pegar um caso de ágio com 5 operações, né, juntas, mas isso também feriria o princípio da impessoalidade, né? Porque estaria direcionando alguns processos. Mas eu quero mostrar que, ou seja, não houve grandes mudanças. Tudo isso que eu estou falando não estava nada no 70235 e muito menos no regimento. Mas são formas, não, acho que aquela reunião secreta tá. São formas de se entender e que o órgão vai se amoldando, né, para receber. Como uma das outras coisas que tinha, que foi alvo na época das Zelotes, era o pedido de vista. Se a Graziele chegasse para mim, nunca vi a Graziele. A conselheira Suzy, por favor, acabei de pegar o processo, ou então o advogado que tinha que fazer essa defesa, que é o doutor Miguel, ele não pode vir hoje. O senhor pode pedir vista? Posso. Mas eu atenderia isso como o meu colega da Fazenda poderia atender. Ou seja, não tinha. Agora, alguém pode ter usado isso como uma fé? Pode. Mas era uma delicadeza que se fazia, porque eram poucos advogados que iam lá. Então, você tinha uma presunção de boa-fé, né? A Paula chegava assim, olha, pode ser mês que vem? Pode ser mês que vem. Não tem problema. Né? Existia realmente uma confiança. Né? O Roberto Duque Estrada costuma contar uma história que ele chegou a ligar lá no conselho, e quem atendeu era, então, o presidente, que era a Mariana, e acho que tinha tido algum problema de prazo. Tal. Ela falou, não se preocupe, porque realmente isso era muito comum. É óbvio que e aí, de novo, eu sou formada em 88, então eu me formo no ano da Constituição. Com a Constituição, a gente tem um novo parâmetro, né? Que é um parâmetro aí realmente de um aumento da jurisdição judicial e administrativa, no sentido que há um empoderamento, vamos falar assim, do cidadão e do contribuinte, que passa a acreditar, eu acho que mais no judiciário e nos órgãos julgadores administrativos, e passa a litigar mais. Então, eu já fiz essa pesquisa, mas eu realmente não vou me lembrar agora em números, de um antes e de um depois de 88. Né? Uma Constituição que permite esse acesso à justiça. E aí também, gente, se a gente pensar no aumento da carga tributária, e no aumento do poder fiscalizador. A gente fala, antigamente, gente, hoje eu estou me achando velha, mas eu sou do tempo as empresas faziam nota calçada, né? Que era, para quem não sabe, em cada via da nota, porque você tinha lá um carbono, tirava o carbono, né? Fazia a primeira nota pelo valor de 10 mil e as outras notas pelo valor de 1.000, né? Então, que não faturavam, que tinham um caixa 2 gigantesco. E isso foi mudando ao longo dos anos,
com a fiscalização, especialmente a federal, muito bem equipada. Se tem uma coisa que eu admiro, é a capacidade e a competência da Receita Federal, né? De todo o corpo técnico da Receita Federal, né? Eu acho que hoje a Receita Federal deve ser a instituição que mais tem os dados dos contribuintes e mais consegue cruzar esses dados. Então, a gente também tem, vamos dizer, um novo fenômeno, que são as autuações em massa, né? A gente tem... Eu peguei, por exemplo, a discussão se o auto de infração eletrônico, se ele era válido ou não. Hoje ninguém nem discute isso. Tem até uma súmula, eu acho, do CARF sobre isso. Então, esse aumento gigantesco, exponencial das autuações, que leva a um aumento enorme dos processos que chegam ao então Conselho de Contribuintes, que precisam mudar para a CARF. E aí, antes, quando nós entramos, a gente não tinha... o conselheiro podia colocar um processo por sessão, podia nem colocar processo em pauta, né? O processo ficava saindo com vista por um ano, né? Então, foram necessários ajustes neste formato. E eu, particularmente, acredito que a grande parte desses ajustes foram ajustes muito bem-vindos. Mesmo o comitê de seleção, tornar essa escolha dos conselheiros algo público, com participação de órgãos como a OAB, como alguém indicado pela sociedade civil, a Procuradoria, a Receita Federal, um representante do Ministério da Fazenda, é muito importante. Então, essa caminhada, ela é fundamental para essa construção desse processo. Agora, você vai chegar para assim, em 2020, as regras processuais atendem aos anseios da sociedade? Eu particularmente acho que o grande problema não está na forma do processo, no formato que a gente tem atualmente do processo administrativo, federal, estadual, municipal. Eu acho que o grande problema está na complexidade da legislação. Então, a gente sai dos anos 80, 90 para um patamar X de tributação e chega hoje num patamar 3X de tributação, em que o contribuinte também quer interpretar de uma maneira mais benéfica para ele a legislação. A gente sai também de um formato de tributação em que todo o entendimento da legislação cabe ao contribuinte e a interpretação errada que ele faz é punida com um lançamento e com auto de infração, em vez de ter uma conformidade, um programa de conformidade, como hoje a gente já assiste na parte da Receita Federal no que tange às pessoas físicas, né? Ou seja, você entra lá, seu processo caiu na malha, você não é autuado de cara, né? Você tem a oportunidade de apresentar documentos e fazer aí as suas justificativas. Então, eu acho o que a Comissão de Juristas fez, ela está muito mais adequada a esse histórico do processo, porque eles fizeram um conjunto de leis que melhora a consulta, que prevê a mediação, que prevê a transação, que prevê a arbitragem, que tenta trazer esse olhar para uma redução de litigiosidade que passa por uma simplificação da legislação e por uma melhora da comunicação entre fisco e contribuintes, trazendo isso numa relação de boa-fé. Porém, tudo isso é quebrado quando advém a medida provisória 1160 e com um discurso da apresentação da medida provisória 1160, um discurso que eu posso dizer que me senti até agredida ouvindo aquele discurso nas entrevistas. Sim, muito contrário. Olha, os contribuintes indo ao CARF, e grandes contribuintes vão ao CARF, e o CARF dá provimento ao recurso do contribuinte? Como assim, né? Contrariando toda a tese judiciais. Gente, tinha uma tese judicial que realmente que era do judiciário, que o judiciário já tinha dado, me parece, em caráter repetitivo. Todas as outras que eles falam, não. Então, assim,
falando, olha, e aí essa crítica que vem, o CARF servindo aos grandes contribuintes. Mas aí no artigo 4º, no artigo 1º, reverte a questão do desempate, trazendo novamente o voto de qualidade, e no outro artigo da mesma medida provisória, deixa o CARF só para os ricos, porque impede o recurso, impede o recurso de todos aqueles que têm causas de até 1.000 salários mínimos. E por qual justificativa? A justificativa é que nós temos que reduzir a litigiosidade e o estoque do CARF. Espera lá, mas você vai reduzir tirando o direito do contribuinte? Tirando o direito à ampla defesa? Porque, veja, o Supremo Tribunal Federal já disse que o segundo grau, o direito ao recurso administrativo, é uma garantia constitucional, quando ele votou a ação direta de inconstitucionalidade de 1976, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E fez isso fazendo um link entre o direito ao recurso e a democracia. Ele faz esse link maravilhoso, quem não leu precisa ler, o voto do ministro Joaquim Barbosa, que reverte a posição do Supremo, porque o Supremo já tinha julgado a questão que, lembra que INSS e Receita eram separados, para recorrer, no caso do INSS, precisava dos 30%, essa lei tinha sido julgada constitucional pelo Supremo. Quando vem essa regra primeiro do depósito de 30% do valor e depois que podia ser apresentação de bens em 30% para poder recorrer, o Supremo reverte a sua posição a partir do voto condutor do ministro Joaquim Barbosa, que vai dizer o seguinte: eu preciso que o administrado tenha o direito ao recurso, ao segundo grau. Mas assim, não, Suzy, mas a MP 1160 não falou nada, mas a portaria 20 do Ministério da Fazenda está garantindo o segundo grau, só que é na DRJ. Só que nós estamos falando de arcabouços normativos para julgamentos diferentes. Os julgadores da DRJ eles estão vinculados a toda a legislação infralegal, né? São todas as portarias, instruções normativas e atos normativos do Ministério da Fazenda. Enquanto os conselheiros dos contribuintes, não. Na DRJ não pode ter sustentação oral, eu sequer sou saber para qual turma foi. Né? Eu posso gravar minha sustentação e levar lá, e mandar lá. Enquanto no CARF, não, o julgamento é público, o advogado participa ativamente desse julgamento. Então, todas essas conquistas, elas estão sendo canetadas, e eu vejo esse corte de uma maneira muito mais frontal quando há essa limitação ao direito ao recurso ao CARF, mais do que na questão do voto de qualidade. Para mim, isso é muito mais gritante, e quem tem conversado comigo nos diversos fóruns que eu tenho participado, é isso que eu tenho falado. Porque qual que é a razoabilidade de 1.000 salários mínimos? Quando começou isso, que a gente já tem a regra dos 60 salários mínimos, eu até achei que dava para discutir, mas eu até escrevi um artigo no Conjuro que eu mostro isso, os 60 salários mínimos, ele quando na Constituição fala da criação do juizado especial, blá, 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 e aí se permite o julgamento acelerado dos juizados, por meio dos juizados especiais, se coloca como limite 60 salários mínimos, entendendo que esses seriam um contencioso de pequeno valor e de baixa complexidade. E aí, quando no primeiro momento esses processos são julgados por turmas recursais da DRJ, ok. Você fala assim, tá bom, isso está coerente com o que existe hoje no sistema normativo. Coerente em termos de valor. Porque se a gente olhar para os juizados especiais, tanto o juiz de primeira instância como os colégios recursais, né, que julgam os temas dos juizados especiais, todos eles podem julgar por meio da mesma legislação, diferente de CARF e DRJ. Então, aí a gente já tem uma diferença. Quando a gente vai para a exposição de motivos da MP 1160, a exposição de motivos faz um alinhamento totalmente desalinhado entre
o limite de alçada do reexame necessário com os 1.000 salários mínimos para limite de alçada para o recurso ao CARF. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha, uma coisa é falar, o limite de alçada para ir ao reexame necessário, mas eu não tiro o direito do recurso da Fazenda. Se o procurador quiser recorrer, ele faz o recurso, ele faz a apelação. Só o reexame necessário, sem movimentação por parte do patrono que não vai. Então, nós estamos falando de coisas completamente diferentes. E na apresentação, já finalizando aqui o meu tempo, na apresentação, finalizando meu tempo, não, finalizando a minha fala, na apresentação, que está aí no YouTube e tal, é mostrada que vai ter uma redução de 70%, e em algum momento se fala que vão usando a jurimetria feita pela Associação de Jurimetria, pelo Banco Internacional, e fala, olha, porque esses casos até 1.000 salários mínimos, eles são casos de prova, e prova da RJ já decide. Esses casos não precisam ir para o CARF. Esses casos são de todos de menor complexidade. E aí eu vou perguntar para o Wesley e para o Alexandre, que não vão me deixar mentir sozinha, se tem casos de pessoa física que não são altamente complexos. Se não tem caso dos simples que são altamente complexos. Mas, mais do que isso, essa mesma apresentação coloca que de 30% a 40%, né, feito nessa jurimetria, dos casos que chegam ao CARF são revertidos favoravelmente ao contribuinte. Gente, e nesses casos não estão só os acima de 1.000 salários mínimos, estão todos. Não há essa divisão. Então, nós vamos, na verdade, criar uma maior litigiosidade, porque esses contribuintes que vão perder na DRJ, eles vão acabar indo para o judiciário. E nós vamos ter o absurdo, vamos pensar, eu estou dando bastante o exemplo de insumos PIS/COFINS, porque os casos de insumo, eles são lotes, né? Você não tem um caso gigantesco. Você tem lotes porque a maior parte das vezes são compensações feitas, e para cada compensação com cada tributo tem um processo específico. Então, todos os casos de insumo, você tem um lote de 10, 15, 20 que tem a mesma fiscalização. Você imagina que você tem um processo lá, um que é 1.350.000 e todos os outros de 1.302.000 para baixo. Então, um vai ser julgado no CARF de uma forma e os outros todos vão ser julgados na DRJ. E pior que isso, porque aqui não estou falando mesmo contribuinte, eu vou ter o grande contribuinte que está discutindo a dedutibilidade de uma despesa, aí o processo dele chega para o CARF. E o pequeno ou médio contribuinte está discutindo a mesma despesa, se aquela despesa também é dedutível, e o processo dele não chega para o CARF, ele não faz sustentação oral, o arcabouço normativo é outro, e ele não sabe quem vai julgar, ele não sabe o dia que isso vai ser julgado. Como é que a gente pode falar que é a isonomia? Então, me parece que há um erro, né, e uma contradição nesse discurso. Por isso que, para mim, o melhor caminho é que essa medida provisória, nestes aspectos, tanto do voto de qualidade, mas muito mais o do limite recursal, já tive a oportunidade de falar isso com o Wesley, não passe, né? Seja suprimido isso. Porque vai se abrir uma porteira, hoje são 1.000 salários, 1.500 salários, e daqui a pouco o CARF acabou. Então, o que eu espero do processo administrativo, eu espero que nesse momento continue tudo como está, que volte o 19E, e que essa discussão seja feita no parlamento, né, no Congresso, porque não há urgência nenhuma, né, nisso, porque o CARF não é um órgão arrecadatório, e que não haja, de jeito nenhum, essa limitação ao recurso de alçada, e que a gente possa discutir todas essas questões no Senado, na Câmara dos Deputados, por meio dos projetos de lei que foram escritos pela Comissão de Justiça. Essa contribuição que eu poderia dar. Obrigada aí pela atenção e desculpa por me empolgar e falar muito. Não, obrigado, Suzy. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre está aí, né? Está no escurinho aí. Pode falar. Pois é. Não, pode comentar aí, Wesley. Pode ficar à vontade. Não, fica à vontade, Alexandre.
Não, eu ia comentar que nada como ouvir a voz da experiência, né? A Suzy nos contou um panorama geral aí do CARF ao longo dos últimos anos. E, de fato, acho que um ponto importante que deve ser destacado é que muitas práticas de gestão foram implementadas nos últimos anos e melhoraram bastante o andamento do processo administrativo tributário. Então, de fato, hoje a gente vive num regime em que há metas de distribuição de processos, de apresentação, cumprimento de prazos de formalização. Essas todas são medidas que colaboraram muito para que a gente tivesse um processo administrativo mais célere, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente teve essas medidas, a gente teve, infelizmente, nesse período pós-Elotes, já umas 3 ou 4 greves. Então, o que a gente ganha, por um lado, em termos de celeridade por meio da modernização, vamos chamar assim, dos processos, a gente acabou perdendo por conta de diferentes movimentos de paralisação. Ocorreram alguns grandes ali, destaque final de um pedacinho da pandemia também, e o do ano passado, que foi de janeiro a agosto. Então, isso mostra que o órgão ainda se ressente de algumas dificuldades que às vezes vêm de ordem externa, né? Boa parte da fundamentação para essas paralisações era a regulamentação de um bônus de eficiência que os auditores fiscais fariam jus e, consequentemente, os conselheiros fazendários fariam jus. Então, acho que esse ponto também é importante ressaltar. E já apresentando até a questão um pouco do debate, acho que o grande ponto, a Suzy, que eu concordo plenamente, que a Suzy levantou, o CARF não é órgão de arrecadação. Por mais que muitas vezes a consequência dos julgamentos seja um aumento da arrecadação, ele é um órgão de controle de legalidade, de solução de controvérsias tributárias. E, nesse sentido, você, vamos dizer assim, fazer um projeto às pressas por meio de medida provisória para mudança de regras sem que haja a devida discussão legislativa, ele acaba por dar essa face de que alguns setores do governo enxergam mais como um setor de arrecadatório ali de curto prazo. Então, dá a impressão que é esse o pensamento. Não sei se é efetivamente, isso ninguém poderá dizer, né? Mas, de fato, eu acho que é um recado ruim. O debate ele tem que ser feito, sim. Eu acho que há argumentos para os dois lados com relação à questão do voto de qualidade. De fato, o empate num órgão paritário é alguma coisa que vai acontecer com maior ou menor frequência, principalmente quando a gente fala de grandes teses em que tem duas interpretações possíveis, mas tem que serem estudadas as formas de desempatar, seja por meio de um terceiro que não participe ali, seja concursado e dê o voto aí de Minerva, né, não o voto duplo, seja por meio do tradicional voto de qualidade, que é usado em outros tribunais administrativos também, seja por meio do 19E, sob a ótica de que há uma incerteza com relação ao lançamento, quando se dá o empate. Então, acho que esses são alguns pontos. Mas diga lá, Wesley, pode falar. Não, é exatamente isso. Brilhante exposição da doutora Suzy, uma aula de conhecimento, né, do processo interno assim, que nós temos lá no CARF. Ele veio se aprimorando, como o Alexandre vem comentando, dentro dos procedimentos, né, que o órgão se disponibilizou. Para nós termos uma ideia, em até 2016, eu acho, se não me engano, ou 19, 18, não sei, até 2018, nós tínhamos um estoque no CARF de 70 anos para ser julgado, né? Após a implementação da administração de procedimentos, de melhorias, de ferramentas que pudessem aperfeiçoar, né, a administração do órgão, nós baixamos para 6 anos, né? Criou-se até ali uma estrutura de recursos repetitivos, que, no meu ponto de vista, teriam que ter mais regras claras para serem melhoradas, e
E isso faz com que o órgão, no meu ponto de vista, ganhasse dinamicidade. Tudo bem que foi a custo de muito trabalho, né, Alexandre? Aumentaram os nossos números de processos na pauta realmente que estouravam a quantidade razoável que se esperava de processo administrativo, mas é um debate, é uma questão importante, né, de trabalho que a gente tem acompanhado e desenvolvido para fortalecimento do processo administrativo fiscal no órgão, né? Eu acho que não soma nada essas questões que estão sendo colocadas de uma maneira talvez não tão propositivas, né? Mas eu queria abrir aqui a palavra para os colegas para ver se alguém tem a intenção de fazer alguma intervenção, alguma colocação que possa somar aqui com o nosso debate e talvez até alguma experiência que queira colocar para que possamos apreciar aqui. Tem alguém que gostaria de falar? Doutora Graziele? Pode ser, quem quiser pode levantar a mão aqui que eu vou acompanhando também. Doutora Graziele. Obrigada, Wesley. Suzy, a sua compreensão, né? Eu sou uma fã sua, já acompanhei várias palestras, e a sua compreensão do processo administrativo fiscal é fabulosa. Eu concordo com você em gênero, número e grau, processo. Acho que a sua tese de doutorado, de defesa lá atrás, falando do ônus da prova ser dinâmico, né? Do fisco demonstrar no auto de infração a ocorrência do fato gerador, e o contribuinte, quando vem, traz provas daquela não ocorrência, o fisco demonstrar, provar novamente que o contribuinte ali estaria equivocado. E eu acho isso tão antigo, entre aspas, porque eu também sou da época da nota fiscal com carbono. Na minha região falava espelhada. Então, você fazia uma nota fiscal espelhada, uma via um valor, outra via outra, quanto atual, né? Porque a gente está falando de ônus da prova, a gente está falando do controle da legalidade, do crédito tributário, e se nós estamos tendo empates, né, decisões com empates no CAF, e não só no CAF, no TIT também, né? O TIT tem esse limite de alçada, que é algo tenebroso. Eu tive clientes que o fisco lançou um período no período auto de infração não atingiu o valor de alçada, o outro período ele atingia, foi processado, o TIT reformou a decisão da delegacia e o outro manteve a decisão, teve que ir para o judiciário. Então, o limite de alçada eu acho que é o mais problemático de todos. E o voto de qualidade, o voto de desempate, na verdade, ele traz a demonstração do quão caótico está o nosso sistema tributário. Então, se no passado não tinha-se tanto, e se isso aumentou, é porque realmente as discussões em matéria tributária cada vez mais estão demandando muita, digamos assim, queima de neurônios para saber qual é o caminho correto. Então, eu achei maravilhoso e a sua explanação foi perfeita, Suzy, parabéns. E eu só gostaria mesmo de contar essa minha experiência e também ver como você acredita que essa discussão no âmbito do CAF, né, não só do voto de qualidade, mas também no limite de alçada, se a gente pode repercutir nos tribunais estaduais, administrativos estaduais, que, como o TIT, tem também um limite de alçada, e em alguns casos não sobem para a instância superior, e contribuintes de uma mesma situação de direito e até mesmo de fato acabam sendo prejudicados em razão disso. Antes de passar a palavra para a Suzy, que eu acho que é interessante, a Suzy também comentou sobre casos complexos da pessoa física, né? Essa situação do limite de alçada, eu penso que vai impactar, obviamente, né, em contribuintes com autuações menores. Nós temos, sim, casos de pessoas físicas que são complexos, né? Nós temos situações que remontam
uma análise mais aprofundada, né? Então, o que o tribunal talvez possa estar perdendo, e a comunidade, eu acho que como um todo, talvez perderia, é essa apreciação, né, desse direito de uma qualidade que o CARF entrega. Então, assim, para quem entende que vai afetar, há, obviamente, uma consequência que, né, não sei de que maneira vai ser tratado lá na DRJ. A gente sabe que a DRJ ela tem bons votos, ela tem assim uma análise aprofundadíssima de certos casos, mas essa possibilidade de debates, né, de diálogo entre conselheiro do contribuinte e conselheiro da fazenda, ela é riquíssima do ponto de vista resultado, apreciação de provas, ampla defesa e contraditório, né? É fato que nós temos uma formação de advogado, e eles têm uma formação consolidada de fiscal. E quando nós entramos num colegiado para debates, com o devido respeito que se espera de um colegiado, da liturgia, né, de um julgamento, e diversas vezes o Alexandre, como sempre primoroso, convenceu e convence ainda, né, os pares de determinadas circunstâncias que o contribuinte tem o direito. E me parece que nós estamos conduzindo a situação com uma questão assim, tipo, parece que quando há um recurso voluntário provido, meu Deus, o contribuinte ganhou, há alguém que está ganhando com isso, existe alguém que, né, convenceu mais que o outro, mas, na verdade, não tem como afastar uma prova que é trazida pelo processo, né? E quando há dúvida, é natural, já houve situações que eu fiquei dúvida para a fazenda, com fazendários ficaram dúvidas para o contribuinte. Então, essa liturgia, essa questão que nós temos do próprio processo, que pouquíssimos tribunais têm, é ruim, né? Não continuá-lo com isso, né? Perde, do meu ponto de vista, toda a sociedade. Experiência, né, que nós passamos, né? A doutora Suzei passa uma palavra para você responder também. Eu queria agradecer as palavras da Graziele e dizer o seguinte, com relação ao TIT, o problema foi que a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, foi julgada no TJ, e o TJ foi por um lado, assim, quem sou eu, né? Mas para mim totalmente equivocado. Tipo assim, não, mas isso como se o judiciário não pudesse entrar no mérito do limite de alçada, porque seria algo de organização do Estado. Nossa, nada a ver, né? Mas assim, quando bater no STJ e no STF, eu acho que perde, porque existe esse precedente, né? Outro dia teve um evento aqui em São Paulo com a Procuradoria da Fazenda Nacional e tal, e eu conversando com um dos procuradores, eu falei, olha, ele falou assim, não, a gente sabe que tem essa questão da constitucionalidade, ou seja, né, tem aí sim um risco e eles estão sabendo e talvez tenham que realmente vai ter que ser dado um passo atrás. Uma outra questão que eu queria levantar, que eu acho super importante, quando ele estava falando, duas questões, na verdade. Quando se fala de CARF e de tribunais de uma maneira geral, mas eu fui julgadora em Campinas, né, de tributos municipais, mas a minha experiência maior foi no CARF. É que os conselheiros fazendários e conselheiros dos contribuintes muitas vezes se debruçam, muitas vezes não, ordinariamente, sempre se debruçam naqueles processos que não tem nenhum advogado. Então, a perda do limite de alçada, a perda para o contribuinte para a sociedade vai ser gigantesca. Eu tenho certeza que o Wesley já olhou o processo, que às vezes a própria parte fez a defesa, que não tinha ninguém lá. E ele falou, não, falou assim, essa defesa não está tão boa, mas tem de ofício, eu vou julgar por isso, por isso, por isso. Outro dia eu estava assistindo, esperando o meu caso, o julgamento da primeira sessão, que os conselheiros da Fazenda levantaram uma questão, que o relatório era do contribuinte, e deram provimento ao recurso do contribuinte. Então, assim, isso acontece, e não tinha advogado nenhum ali.
Isso acontece, gente. Então, falar que é dos grandes contribuintes, não. E outra verdade, a grande parte dos processos eles são julgados ou por maioria ou por unanimidade, né? Muitos são por unanimidade, todo mundo concorda, né? Então, essa polarização que quer se colocar, eu não sei assim, no último ano, mas mesmo o que eu tenho assistido nos meus casos, eu não sinto de uma maneira, até porque os conselheiros sabem, assim, tem processo que a fazenda está completamente errada, os fazendários vão votar contra, e tem processo que o contribuinte é sonegador mesmo, e você vai votar como conselheiro aplicando a multa de 150 meses. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser dito. E outra questão dentro desse caminhar do processo, que ajudou muito, foram as súmulas. Então, eu estou desde a primeira súmula, todo o questionamento, se a súmula é boa ou não, e que também ajuda muito e já acelera bastante. Agora, poderiam ser todas as súmulas vinculantes, né? Principalmente que a gente vê que as súmulas vinculantes são mais as contrárias aos contribuintes, não as favoráveis. Mas eram essas minhas considerações. Perfeito. Doutor Miguel Delgado, queres fazer uma colocação, intervenção? Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Muito boa a palestra da professora Suzy, né? E o que ela realçou aí com relação ao limite de alçada, eu acho muito importante, até talvez mais do que a questão do voto de qualidade, porque vai afetar mais contribuintes, né? E como ela bem lembrou, tinha a questão lá, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que tinha um limite não, tinha que fazer um depósito de 30% do valor da exigência para poder recorrer, e isso depois teve uma jurisprudência, primeiro que dizia que isso era constitucional, e depois foi mudada a jurisprudência para dizer que não necessitava do depósito, mas... como ela bem lembrou, parece que um voto do ministro Joaquim Barbosa, né? E uma questão, porque isso vai abarrotar mais ainda o judiciário, né? Porque se o contribuinte não pode recorrer para o CARF, para uma segunda instância, isso vai desaguar no judiciário. Então, deveria ser o contrário, né? Eles deveriam dar mais acesso ao processo administrativo para mais pessoas, para poder desafogar um pouco o judiciário que já está tão cheio, né, hoje em dia, e principalmente com execuções fiscais, né, seja municipais, estaduais ou federais. Então, eu acho que essa questão do limite de alçada é muito importante, porque isso vai causar um abarrotamento maior ainda do judiciário do que nós temos hoje em dia. É isso. Muito obrigado. Perfeito, doutor Miguel. Eu acredito que tem muita propriedade sua fala, ela tem coerência, né? De fato, nós vamos ter, talvez, circunstâncias em que comece não, aumente ainda mais, né? Essa demanda do Poder Judiciário que procura sempre situações, procedimentos para diminuir o estoque dos processos administrativos fiscais. Eu tenho acompanhado as discussões da reforma tributária e eu vejo até com uma certa preocupação algumas questões, a exemplo do que está sendo proposto, né, a unificação de impostos, e aí remontando realmente no processo, impactando o processo administrativo, que daí passa a não ser só federal, mas a depender do IVA que possa ser aplicado pelo Congresso, se é um IVA dual, um IVA, o IBS, no caso, único, que remonta uma autarquia federal, que já tem uma proposta nesse sentido, de que maneira esses entes federados vão participar, né, tanto no processo administrativo quanto judicial. Se a ideia é celeridade, talvez 3 intimações é assim que será feito. Não, vamos eleger apenas um ente federado. A gente sabe que para estar em juízo teria que estar, né, o postulatório, o ente político jurídico, né, administrativo. Então a autarquia ela substituiria isso, né? Então essa é uma sugestão que é dispensar do ponto de vista do Pacto Federativo. Será que tira essa autonomia dos entes federados? É dispensar também, refletir
se essa autarquia, né, teria essa capacidade postulatória, conseguiria atingir esse objetivo de substituir essas questões do processo. Vamos lá, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma intervenção, alguma colocação? Acho que alguém levantou a mão, não? Então, finalizando aqui o nosso chegou aqui uma pequena que furou a barreira dos 30 aqui, mas Alexandre, tem alguma colocação para fazer? Não, Wesley, eu só gostaria de agradecer a presença de todos, sempre por acompanhar o comitê aqui permanente da ABAT. Realizaremos outros eventos durante o ano, então agradeço a participação de todos. Sobretudo, né, agradeço aqui ao Dr. Wesley, que conduziu o comitê nesse primeiro ano, com muito afinco, e a doutora Suzy, que pôde compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, e sempre as palestras delas são enriquecedoras. Então, acho que foi muito interessante, Suzy, e com certeza você estará convidada para as próximas reuniões do comitê também. Vai ser um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Agradecer, então, aqui a participação de todos. É uma satisfação estarmos aqui nesse momento. E discutimos esse tema super importante. Então, tá bom, pessoal. Aqui. Tá bom, pessoal. Alexandre, mais uma questão? Tá bom. Não, perfeito. Pessoal, com licença, eu gostaria de agradecer em nome da ABAT a todos e também falar que se os senhores quiserem conhecer os nossos próximos eventos, nossas reuniões de comitê, em nosso site da ABAT, nós ficamos à disposição e tem também aqui no chat, eu coloquei o nosso e-mail e o nosso telefone. Doutora Suzy, muito obrigada pela sua excelente explanação, foi realmente muito boa, pela participação de todos. Mais uma vez, agradecemos muito pelo Dr. Wesley ter esse tempo todo que ele esteve aqui conosco como presidente, e seja muito bem-vindo na presidência, doutora Alexandre. Obrigada, doutora Grazi, e obrigada a todos. Boa noite, obrigada a todas. Boa noite, Todos e obrigada. todas. Tchau, tchau.